Vamos lá, estamos de volta em mais um vídeo do Fique Sabendo e hoje nós iremos falar sobre mediação, arbitragem no processo. E olha só, o Instituto da Mediação podemos dizer que são novos, diferente dos institutos da arbitragem. Embora desconhecido por muitos, no primeiro momento vou falar sobre a justiça multiportas. É isso aí. Nos Estados Unidos, a justiça multiportas, ela comporta os institutos de arbitragem, conciliação e da mediação. A justiça dos Estados Unidos é bem diferente da nossa, pois aqui no Brasil ainda existem muitas dúvidas sobre esse âmbito do Poder Judiciário e hoje já podemos ter mediação e conciliação no próprio processo do Judiciário. Também fora do poder Judiciário. Nós temos no próprio CPC dizendo que o Estado promoverá sempre que possível a solução de conflitos. Já ocorreu várias mudanças, pois está na lei. Tínhamos dúvidas de que somente o juiz pudesse trazer uma solução e de que todos os conflitos teriam que ser ajuizados, por menor que fosse. Já se é possível, olha só, e tem um número bem considerável de sentenças homologadas onde houve o consenso da parte. Então, esse deve ser o caminho. Pensando nisso, na superlotação de demandas e quanto é ruim para aquele que espera, para aquele que está do outro lado e daquele que não sabe os meios, como acontece o processo, ficando sempre naquela expectativa da resolução do seu conflito em um conflito não é resolvido, gerando o quê? Um desconforto social. Então, o próprio judiciário, analisando os outros países que já usam essa resolução de conflito há muito tempo, começou a perceber que economicamente é muito mais viável para os cofres públicos não ter tanta demanda processual e fazer com que essa demanda se resolva o mais rápido possível, sem se falar dos gastos, pois independente do valor da causa, os custos são os mesmos. Então, com a justiça multiportas, estaremos dando às partes de se resolverem entre elas a partir dela, através de conversa, com uma técnica que vai existir para ajudar nessa solução. A mediação é um exemplo dela, pois ela possui várias técnicas e o mediador precisa de um recurso. O conflito pode ser resolvido por arbitragem ou de como levar para os clientes, olha só, ou para arbitragem ou mediação. E de que forma isso pode acontecer? Ou mesmo a conciliação. Os institutos dessa justiça multiportas, eles são heterocompositivos e autocompositivos, embora autocompositivo, onde as partes que por si só se resolvam seus conflitos, eu estou falando de conciliação, e o heterocompositivo é um terceiro ajudando nessa conciliação e com a ajuda de um juiz. Então existe um terceiro que vai estar entre os dois, entre o conflito, tentando essa conciliação, tentando ajudar nessa mediação. Existem conflitos que são resolvidos em suas próprias casas, entre filhos e pais, e o judiciário entendeu que na conciliação eles podem entrar com uma conciliação, mas ainda existe conciliadores que ainda se impõem a essas decisões. Pensando nisso, a lei da conciliação existe desde 95. Para ela veio estabelecida na lei 9.099 de 95. Isso. A lei teve alterações sim, porque a conciliação
só poderia acontecer presencial. Tanto que se as partes não comparecessem, encerrava a ação. A parte teria que fazer um novo pedido. E já se pensa em fazer uma resolução de conflitos via eletrônica, para facilitar muito, pensando que seja mais cômodo, deixando todos mais confortável através das telinhas. Então a mediação, olha só, surgiu em 2015, nos oferecendo muitas coisas, mediar conflito, dentro ou fora do processo do Poder Judiciário, para o particular e para o público. E precisa do conhecimento. E no processo precisa ter do conhecimento se eu quero ou não mediar o conflito, ou se nós queremos conciliar o conflito. Quando eu tenho a relação entre as partes, a mediação é de conflitos. Quando eu não tenho nenhuma parte, tipo um banco, a conciliação de conflito. Diferente. A lei da mediação tem dois aspectos. Quando ela está dentro do processo ou quando nós ajuizamos uma ação, nós temos o número do processo, o processo começa com o registro e ela precisa preliminar, mas as partes não precisam contestar. Agora a parte terá 15 dias para contestar. E quem se chama? A audiência de preliminar. É isso aí. Mas se eles resolverem os conflitos, o juiz vai homologar a causa, que ela pode ser resolvida inteiramente ou por partes, em um único só tópico. Isso. Então, e o que se resolvendo já ajuda todo o resto, acelerando todo o processo. Aconteceu que muitos inventários que dura 2 anos, tiveram a duração. A mediação pode ser familiar, mesmo com filhos menores, ou que precise que o Ministério Público tenha vista do processo para saber se há alguma irregularidade. Então tá aí, gente, sobre mediação e arbitragem. É possível sim toda a conciliação dentro de um processo e você pode fazer isso para poder adiantar todo o seu processo.